Se você é um criador de conteúdo que fala sobre cinema, com certeza já ouviu essa pergunta aqui. Mas e aí, qual que é o melhor filme já feito? O melhor da história, o melhor de todos os tempos? O au concurso, creme de la creme, GOAT, o bichão mesmo. Talvez não exatamente dessa maneira, mas você entende o que eu quero dizer. Alguém já te perguntou qual que é o melhor filme da história. Mas talvez melhor que essa pergunta de qual é o melhor filme da história, a gente poderia definir como um filme seria considerado o melhor filme da história. Se considerarmos o filme mais influente da história, a gente podia selecionar Cidadão Kane, ou talvez Nosferatu, ou até mesmo Star Wars. A gente tem tantos filmes influentes na história que fica realmente complicado escolher o melhor filme da história exclusivamente por esse critério. Então a gente podia talvez partir para a bilheteria, o filme que fez mais dinheiro, que agradou o maior número de pessoas. Aí a gente teria Avatar como o melhor filme da história, né? Mas Transformers seria um dos melhores filmes da história, porque ele fez mais dinheiro que Blade Runner. Na verdade, Blade Runner original e 2049 juntos, e multiplicado por alguma coisa. Então, eu acho que não seria um critério também muito bom, porque não necessariamente aquilo que ganha muito dinheiro tem um valor de qualidade muito alto. Talvez então poderia ser o filme mais aclamado pelo público. Então a gente podia pegar, por exemplo, o topo da lista ali do IMDb, que é um site muito reconhecido, que tem o apoio de milhares ou talvez até milhões de pessoas, que coloca aí no seu top 250 Um Sonho de Liberdade. Por tantos anos ficou ali no topo da lista do IMDb, mas eu também acho complicado a gente utilizar esse critério porque ele ainda assim é muito abstrato, assim, ele escolhe um filme sem muita lógica. Então, talvez seria mais fácil responder isso no concreto. Qual seria o melhor filme da história pra mim, Pedro? Bom, pelo meu cenário e pelo meu canal, fica meio óbvio que o meu filme favorito é Gladiador. Sim, você nunca percebeu que na minha introdução de 11 segundos tem lá uma tomada de 5 segundos de Gladiador, que eu tenho uma tatuagem que é basicamente uma homenagem ao filme, com dizeres em latim aí que o Maximus Decimus Meridius fala. Mas objetivamente eu não consigo falar que Gladiador é o melhor filme da história, porque apesar de ter uma direção excepcional, atuações maravilhosas e um altíssimo valor de entretenimento, ele não é um filme que mudou a minha visão sobre o que é o cinema, sobre como um filme é construído. Mas como um filme deveria ser construído, né? Realmente é uma pergunta complicada, porque o que é o cinema, se não um conjunto de imagens e sons que te levam a uma história? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o cinema serve para te contar uma história. É um lugar onde você pode fugir de todos os seus problemas, aprender uma lição e viver por algumas horas com pessoas que estão em outros mundos, sentindo as mais diversas emoções, se apaixonando, se aterrorizando, fugindo de um ladrão, seguindo um mocinho, participando das mais incríveis cenas de ação. Então realmente é um lugar muito mágico aí, onde se contam histórias. Então, por isso, eu decidi, depois de muita reflexão, após analisar diversas histórias aí que mudaram a minha vida, que o melhor filme já feito pra mim é 12 Homens e uma Sentença. O longa de estreia desse lendário diretor mudou completamente a maneira que eu enxergava a sétima arte. Ele erradicou meu preconceito com filmes clássicos, então comecei a buscar filmes da década de 30, 40, 50, 60. Ele tirou a minha preguiça de ver filmes em preto e branco e, principalmente, ele me fez enxergar como um conjunto de fatores, uma boa direção, com um bom roteiro, com bons atores, podem realmente contar uma história incrivelmente impactante. Porque, se você não conhece a história, 12 Homens e uma Sentença acompanha um júri aí que está tentando decidir sobre a vida de uma pessoa que foi acusada de homicídio. E começa-se o filme com o júri quase basicamente decidido que a pessoa é culpada, mas a gente vai tendo uma exposição de argumentos e fatos pelos personagens que fazem eles argumentarem com paixão e entrarem em diversos conflitos, e aos poucos a gente vai entendendo aí que o cenário é muito mais complexo do que inicialmente parecia. Ele é um filme que se passa em um único espaço, basicamente na sala dos jurados, é composto por 12 atores, né, os 12 jurados, e com muitos cortes e muitos ângulos a gente conta uma história, mas não tem nenhum corte de tempo. Aqui o filme basicamente se passa em tempo real. Você está acompanhando a história se desenvolvendo na discussão dos personagens, sem aquela cena, depois um corte, passam 3 minutos, outro corte, entendeu? Não tem pulos ao longo do tempo do filme, você está realmente ali junto com a história. E na medida que os ânimos vão se inflamando e as pessoas vão colocando aí as suas paixões à mostra, sua racionalidade, discutindo as evidências do caso, a gente vê como é que o filme vai ficando cada vez mais claustrofóbico, como é que os personagens vão começando a suar, como é que tudo vai ficando mais tenso. E você vê que o trabalho de câmera do Sidney Lumet reflete isso. Ele começa o filme com lentes que deixam o fundo da cena, no caso a parede, mais distante dos seus personagens, e à medida que o filme vai se desenvolvendo, ele vai utilizando diferentes distâncias focais nas suas lentes para deixar cada vez as paredes mais próximas de seus personagens, como se o ambiente em si estivesse se movendo para dentro. E ao mesmo tempo ele muda também a perspectiva da câmera, ele começa com uma visão acima
do nível dos olhos dos personagens, depois no segundo ato adotam uma visão que é no nível dos olhos dos personagens, e no terceiro ato uma visão que é feita por baixo do nível dos olhos dos personagens, de maneira que o teto também entra em evidência e parece que toda a sala está se movendo assim em um colapso lento em torno dos personagens de uma maneira muito claustrofóbica. E isso só impacta ainda mais o fato de que esse filme é basicamente todo construído em forma de uma série de diálogos, de uma série de conflitos. Sem ter nenhuma cena de ação, ele desenvolve conflitos extremamente interessantes e argumentos incríveis de diversos personagens. Tem aqui 12 personagens interpretados por 11 atores desconhecidos e um ator muito conhecido, mas que esse ator conhecido faz uma atuação tão maravilhosa que ele se desaparece no papel. Então realmente parecem 12 pessoas que poderiam estar realmente discutindo esse caso na vida real. E os personagens são muito bem desenvolvidos, sem ter uma fala de exposição desnecessária, sem ter uma história prévia para cada um deles, desnecessariamente complexa e cheia de detalhes. A gente consegue entender exatamente de onde cada um dos personagens está vindo, de onde vem a perspectiva dele, o que moldou a sua visão de mundo, e entender muito bem o que ele está pensando, isso somente através das interações entre eles. O Cisne Número não te dá nada mastigado, ele te dá todos os argumentos, te dá todas as falas, te dá todas as cenas, e espera que você tenha a sua própria conclusão sobre aquilo que você viu. Esse filme tem uma premissa bastante simples, que lida com temas incrivelmente complexos, como o valor da vida humana, como a justiça, mas em nenhum momento esse filme tenta te dar uma lição de moral, te jogar essa lição de moral goela abaixo. Ele realmente compreende que você é um ser pensante que está lá assistindo um filme excepcional e que está absorvendo tudo aquilo e vai te dar a sua própria conclusão. E é realmente aquilo que o Roger Ebert escreveu, que o Sidney Lumet talvez tenha sido o diretor que mais respeitou a inteligência de seu público. E por todos esses fatores, essa combinação mágica de direção, atuações e roteiro, que eu acho que 12 Homens e uma Sentença é o melhor filme já feito.